Ela está aqui muito bonita. E então, o ano passado, foi este último artigo que escrevi, Aviadores Portugueses e Italianos na Cidade do Brasil. Cá está a coluna capitulina, e onde não há nada a recordar, os portugueses também passaram por lá. Está tudo relatado em livros e jornais. E ainda hoje estou reduzida a uns pequenos escritos na minha página de Facebook. Eu não sei se, ao publicar um texto no perfil do Facebook, se vai ter menos ou mais leitores do que o publicar num jornal impresso em papel. Cada vez que ele publica um artigo no perfil do Facebook, e tu próprio podes constatar isso, ele suscita comentários de imensas pessoas, pois passa imenso tempo a ver, a ler, a responder a esses comentários que despoletam, um comentário despoleta outro, etc, etc. Vasco Calisto, jornalista e escritor de viagens. Uma vida dividida entre uma atividade profissional exercida por mera necessidade de sustentar a família e a verdadeira paixão, que é a escrita. Toda a vida tive duas atividades: o trabalho de escritório, que me prendia o dia normal, mas que me garantia o ordenado, e em paralelo a atividade jornalística, da qual gostava mais que o trabalho profissional. Com essa atividade paralela que mantive, tive que trabalhar bastante, porque eu tinha o horário das 9h30 às meia-meia e das 2 às 6, salvo eu. Eu morava já aqui na Amadora e desse tempo ia para Lisboa no carro, levava a máquina de escrever comigo e escrevia dentro do carro. E até estacionava no Marquês de Pombal, que a companhia de seguros era ali ao pé. Mas quando dava o caso, quando passava qualquer coisa, qualquer pessoa, ouvia o bater da máquina, não deixava de olhar para trás para ver que fenómeno era. Nunca teve interesse nenhum pela profissão de seguros que teve, sempre trabalhou nos seguros para ganhar dinheiro, para se sustentar e não por amor à arte. Coisa diferente de mim, por exemplo. Eu sempre trabalhei com línguas e gosto de línguas e sempre gostei e continuo a gostar da profissão que tenho e que tive. Ele não, ele sempre disse o contrário dos seguros, porque sempre se quis dedicar a este outro ramo do turismo, das viagens, da divulgação, enfim, tudo aquilo que eu disse há bocadinho. Mas escrevi muitos artigos dentro do carro. Não só ia daqui de manhã por causa do movimento do trânsito, para apanhar lugar para estacionar, e depois aproveitava, chegava ao Marquês de Pombal às 8 horas, só entrava às 9h30, ainda aproveitava aquele tempo. E à hora do almoço também saía, ia comer, demorava um bocado, o resto ia para dentro do carro. E assim fui escrevendo muita coisa. É fácil e é difícil ao mesmo tempo falar sobre o meu avô, mas lembro-me de várias exposições desde pequeno e acho que de alguma maneira todas essas vivências acabaram por marcar também. Tanto o meu avô como o meu tio-avô, irmão dele, o meu tio Carlos Pereira Calisto, que fez muitos trabalhos na área da investigação sobre as fortalezas marítimas portuguesas, portanto, têm esta paixão pela história. E essa paixão pela história passaram-me os dois de muitas maneiras. Escrevia com gosto. Talvez a herança que recebi do meu avô e do meu bisavô, que já escreviam em jornais,
e até do meu irmão, que foi que me incentivou a escrever. O Diário de Lisboa, o Diário da Tarde, o Correio da Manhã, que ainda existe, o Diário de Notícias, que ainda existe, o Século, que já não existe há muito tempo, mas que foi um jornal muito conhecido em Portugal. Tudo isso ele passou, em tudo isso ele escreveu. O pagamento, eu lembro-me dele se queixar ao longo da vida, que o pagamento dessa colaboração sempre foi numa ordem decrescente em relação ao tempo, ou seja, começaram por pagar muito bem e iam pagando cada vez menos. Nessa altura, os jornais e revistas, todos pagavam, uns mais, outros menos. Depois começou a crise e uns deixavam de pagar. Eu, no entanto, por amor à arte, fui continuando a escrever. Consegui manter, de facto, as duas em paralelo até um certo ponto, para me dedicar mais aos jornais ainda. Reformei-me mais cedo, aos 53 anos, mas não estou arrependido. Nos primeiros artigos, sobressai a sua forte ligação com Amadora, Santa Cruz e Serpa, terras do seu coração, sobre as quais continuou a escrever pela vida fora. Vasco teve uma intensa produção escrita, publicando mais de 60 livros e milhares de artigos em jornais e revistas nacionais. Mas o meu primeiro artigo, numa revista que se chamava Turismo, foi publicado em 1944, sobre 2 fortificações da Ericeira. No Diário de Notícias, publiquei os 3 primeiros artigos sobre 3 terras que me são muito ligadas e muito queridas. Sobre a Amadora, abordando um bocado a história da Amadora, sobre Santa Cruz, que é a minha segunda terra natal, e aí onde defendia que era necessário uma saída para o norte de Santa Cruz, que não havia, e depois escrevi também sobre Serpa, que é a terra dos meus avós. Pela vida fora, continuei a escrever mais alguns artigos, quer sobre Serpa ou sobre a Amadora, ou sobre Santa Cruz, em revistas e jornais. Quanto a recordações desta casa de Santa Cruz, o que fica mais na memória é uma grande concentração de pessoas, de familiares, durante as férias de verão. Esses familiares e essas concentrações chegavam a ser à volta de 20 pessoas, distribuídas pelas 2 casas, porque vocês viram as 2 casas, portanto há ali sítio onde podem dormir cerca de 20 pessoas, bem acomodadas pelos vários quartinhos e pelas várias camas que lá estão. Geralmente todos familiares, mas às vezes também amigos, pessoas de visita, conhecidos. Portanto, é essa mais a recordação e das férias de verão, e isso prolongando-se até tempos relativamente recentes. Livros, são cerca de 60 livros. Artigos publicados em jornais e revistas são agora de 4.000 e tal. E está tudo arquivado. Os livros estão encadernados, os 4.000 e tal artigos estão também encadernados em volumes grandes, né, que estão oferecidos até quando eu me for embora à Câmara da Amadora. Publiquei em jornais diários e semanais, publiquei até ao fim do ano passado. Publiquei em dezembro, no jornal O Diabo, a última série de artigos. Antes do Diabo foram todos os diários, desde o Diário de Notícias ao Século, ao Correio de Lisboa, ao Diário Popular, Capital. Então, o 1º de janeiro
foi o último jornal diário onde colaborei e as revistas de turismo e de automobilismo. Publiquei bastantes coisas, não só reportagens de corridas de automóveis, como histórias relacionadas com o automóvel, visitas a fábricas de automóveis. Acompanhou o automobilismo nacional desde o seu início e, ao longo dos anos, entrevistou muitos corredores nacionais e estrangeiros, muitas vezes com interpretação para inglês do seu filho António. Ligados ao automobilismo, publiquei uma série de mais de 100 entrevistas com alguns dos primeiros automobilistas portugueses, o que me levou depois às pistas de corrida e, portanto, a começar a fazer entrevistas com os corredores atuais, nacionais e estrangeiros. O Jacques Brabham era um campeão mundial de Fórmula 1 que correu em Lisboa e no Porto, e eu estive com ele as 3 vezes. E mais tarde, quando foi o cortejo, uma corrida de carros históricos, ele veio também e eu voltei a estar com ele, e ele delirou quando eu lhe mostrei fotografias 40 e tal anos antes que eu estou com ele. Mas entrevistei muitos dos Stirling Moss e tal, e está aí o meu filho António, que serviu muito, intérprete aos automobilistas ingleses, quer em Lisboa, no Porto, não sei se foi, quer em Cascais. Também houve corridas em Cascais, e ele servia-me de intérprete também. Não? Desde pequenino que estive nas apresentações de livros do meu avô, nas exposições, aliás, até mesmo em pequenino, estava ainda no carro com a minha mãe e houve uma exposição fotográfica em que o meu avô fala sempre da mulher na altura, governador de Macau, ter ido ao carro, ter com a minha mãe para me ver a mim pequenino, com meses. Na década de 60, iniciou as viagens além fronteiras a bordo de um Volkswagen Karossa, automóvel que o acompanhou durante 30 anos. As viagens de Vasco levaram-no aos 5 continentes da Terra. O forte foram as viagens iniciadas há 60 anos, justamente em 61, extra Portugal, além fronteiras, com o Volkswagen Karossa. Tive 4 entre 61 e 92. Depois deixaram de fabricar caroças. Comprei um Brasília, mas não me dei muito bem com ele. E depois comprei um Opel Corsa. Foi o meu último carro, comprado em 93 e oferecido este ano ao Automóvel Clube de Portugal. Ficou pelo menos bem entregue. Fazia as viagens nas férias anuais, de menos de um mês. Por vezes pedia alguns dias, um pequeno prolongamento das férias sem vencimento, mas claro que eram dadas sem vencimento, mas também tinha limites, não podia ser mais um mês em vez de, ou 2 meses em vez de um, portanto havia os seus limites. Mas, portanto, em resumo, isso ele considera-se é engraçado o termo que ele utiliza, é publicista. E tenho um grande desgosto em ter deixado de conduzir, porque sempre conduzi com imenso prazer, não me cansava a conduzir, conduzia em toda a parte. Conheço os 5 continentes, mas na Ásia só conduzia em Macau. Na Índia eram também colaboradores cedidos pelo governo, e com o meu inglês
trazer por casa há muitos anos, lá nos entendíamos. Vasco usou as suas férias anuais e os patrocínios que conseguia obter para partir com a família em busca de testemunhos da presença portuguesa no mundo. Da Índia ao Brasil, do Japão à América do Norte, por toda a parte foi recebido de braços abertos pelas comunidades lusitanas. Mas foi também uma viagem muito patriótica, digamos, que o objetivo foi visitar todos os testemunhos de Portugal na Índia. No Japão, a colaboração foi obtida através da Embaixada de Portugal com as associações luso-nipónicas que há no Japão. São umas associações dedicadíssimas a Portugal e aos portugueses que nos receberam de braços abertos em toda a parte, com pessoas a levar-nos para os melhores hotéis, aos melhores restaurantes, e dando-nos indicações de todas, levando-nos àqueles lugares que se relacionam com os portugueses, desde o Venceslau de Moraes até à ilha onde desembarcaram os primeiros portugueses. Uma característica, um fator interessante, ou curioso, pelo menos, é que tanto na altura como agora, evidentemente, toda a gente sabe que uma viagem custa dinheiro e é preciso pagá-la se não for patrocinada, se não for sponsorizada por qualquer organização externa ou interessada nisso. E o que acontecia nessa altura é que o meu pai fazia as viagens de um modo profissional, levando a família atrás e sempre com esses patrocínios. Eu lembro-me de levarmos um carro cheio de chocolates de uma determinada marca, que já não me lembro qual era, que a fábrica de chocolates tinha oferecido um carregamento de chocolates para se fazer a divulgação em outros países. Na América também houve, quer na América do Norte, quer na América do Sul, os portugueses também colaboraram da melhor forma e deixando sempre boa impressão no Brasil, em toda a parte. Um momento marcante foi a volta ao mundo em 46 dias, junto com a sua esposa e companheira de todas as viagens. Moscovo, Istambul, Cabo Norte foram outros destinos longínquos. Ficou-lhe, porém, a pena de não ter ido a Timor e ao Estreito de Magalhães. Minha mulher foi sempre a companheira de todas as viagens, incluindo a volta ao mundo, que foi, de facto, uma viagem que eu não pensava fazer, mas quando projetámos a viagem ao Japão, uma vez no Japão, pensei que não valeria a pena voltar para trás e então prosseguimos e fizemos do Japão, passámos ao Honolulu, do Honolulu a Los Angeles, de Los Angeles atravessámos a América, voltámos a Paris e a Portugal. Foi uma viagem admirável de 46 dias, que nos deu mais um dia de vida, porque, como sabe, circulando-se naquele sentido, ganham-se 24 horas. Nós saímos de Tóquio de manhã de domingo e chegámos a Honolulu nessa mesma manhã, o que deu em resultado chegámos a Honolulu numa manhã de sol ótimo, a ser ir para a praia, e nós estávamos cheios de sono porque não tínhamos dormido. Mas até mesmo em Honolulu, a recepção lusitana foi extraordinária através de portugueses que lá estavam, e não deixámos de visitar a base naval, que foi bombardeada pelos japoneses, tudo isso. Foi, de facto, tudo muito agradável. As grandes viagens foram Lisboa-Moscovo, que são cerca de 5.000 km, numa altura em que não havia relações diplomáticas entre
Portugal e a ex-União Soviética, hoje Rússia, como toda a gente sabe, da viagem de Lisboa a Istambul, na Turquia, que são também cerca de 5.000 quilómetros, e da viagem ao Cabo Norte, no extremo norte da Noruega, em que nós levámos o primeiro carro de matrícula portuguesa que chegou ao Cabo Norte, e isso era um Opel Kadett. Fiquei com muita pena de não ter ido a Timor. Foi a única parcela portuguesa que não visitei. Quando estivemos na Austrália, estávamos ali perto, mas nessa altura Timor estava em rebuliço bélico, de maneira que não se podia lá ir. Mas também fiquei com muita pena de não ter ido ao Estreito de Magalhães, porque quando estive no Chile, porque fiz a viagem, a dupla travessia da América do Sul, do Rio de Janeiro, do Brasil ao Chile e volta. Mas estive só em Santiago do Chile, e de Santiago do Chile ao Estreito era quase outra viagem, de maneira que não se proporcionou outros pedaços de Portugal, no Golfo da Guiné, São João da Batista da Judá, e outros que ali havia também, ainda se diligenciou, mas não fui. Não. Enfim, no norte da África corremos as fortalezas todas, a costa marroquina, não. Foi até das primeiras viagens aí, está aqui de cima o camelo, lá vê o António ao lado do camelo e o irmão. Vasco começou a fazer viagens de bicicleta com o irmão, em Portugal. Depois de casado e já pai, aventurou-se de automóvel pelo mundo fora com a família. A família é, de resto, um elemento central na sua vida, já que o gosto pela escrita e pela história vem do avô e do bisavô e é o legado de Vasco às gerações vindouras. Eu comecei a fazer viagens porque, como morando aqui na Amadora onde nascemos, eu e meu irmão, começámos a passear de bicicleta em Portugal, para conhecer alguma coisa de Portugal. E foi daí que a coisa partiu. Depois da bicicleta, eu esperei mais tempo. Eu depois só tirei carta de condução aos 26 anos por questões de dificuldades familiares, e comprando o primeiro carro foi um Fiat 500. Portanto, depois comecei a fazer a mesma coisa que fazia com a bicicleta, aí já com a minha mulher e com o meu primeiro filho, o António, começámos a fazer viagens a Portugal, e a primeira vez foi aquela que está ali em cima em Guimarães. Mas também mesmo na altura não eram muitos casais que viajavam com 2 filhos assim à volta do mundo, digamos. Nós começámos nos anos 60 com viagens de carro pela Europa, portanto eu lembro perfeitamente da Europa e incursões na Ásia, que é o caso de Istambul. Nos primeiros viagens nós casámos, os 2 sozinhos, vieram os 2 primeiros filhos, não? Pais e mães bem agarrados aos filhos, de maneira que, querendo ir viajar, eles foram também, não? Mesmo de bebês de colo, não? Começaram a viajar connosco. Quando começaram a ter a sua vida própria, fiquei só eu e a minha mulher. Fizemos os 4 a viagem transafricana, ou seja, a ligação Angola-Moçambique, Angola-Cidade do Cabo, Lourenço Marques Beira, foi feita pelos 4 no Volkswagen Carocha. Íamos para um hotel bom, luxuoso, e onde tínhamos que ter uma certa apresentação. Eu lembro-me de, em plena beira da estrada, nós fomos mudar de roupa e pôr quase um casaco e gravata para poder entrar no hotel em Paris.
portanto era também uma coisa da altura. Hoje vamos também mesmo para um hotel de luxo, um viajante não precisa de chegar de casaco e gravata, digamos, pode chegar vestido mais turisticamente, mas na altura, num hotel bom, se entrássemos maltrapilhos, seríamos mal vistos. O meu avô paterno, o meu avô Vasco Calisto e a minha avó Maria Luísa, por todas as viagens que fizeram, por todo o mundo, por tudo aquilo que o meu avô escreveu e por eu me interessar por essas áreas também, acabaram por ser construídas essas afinidades. O avô do meu avô também escreveu poesia, o bisavô do meu avô ainda publicou um livro de teatro, mesmo no último ano de vida dele, em 1879, ainda em Serpa, onde ele nasceu e morreu, o bisavô do meu avô. E, portanto, acho que este bichinho da escrita e da preservação da memória enfim, de ir buscar o que está para trás, mas para saber projetar no futuro, acho que é, se calhar, a principal lição do meu avô para mim. Recordo com boa saudade o que eu chamei o último raio. O meu filho mais novo, que costuma estar na Beira Alta no verão, lembrou-se ele sabia que eu já conduzia há pouco, quando era só daqui para Santa Cruz para aqui. E ele então tinha uma amiga que gostava de lá ir, se eu queria lá ir ter com eles. E eu então fui com ela e crismei essa viagem do último raid, porque com 96 anos, ter feito 700 quilómetros num fim de semana, ida e volta, foi muito agradável para mim e conduzi com toda a segurança. E então chamei-lhe o último raid, e foi, com certeza. A sua esposa Maria Luísa dedicou-se também à poesia, tendo publicado 2 livros. Em 2020, Vasco recebeu o grau de Comendador da Ordem do Mérito das mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Vasco não queria guardar só para si o que conhecia. Teve sempre a preocupação de dar a conhecer. Por isso, além dos artigos que escrevia, fez conferências e todas estão disponíveis em livros. Gostei sempre de viajar e de conhecer, e gostei sempre de dar a conhecer. Portanto, conheci, e tudo aquilo que dei a conhecer está tudo bem explicado nos livros, porque mesmo as conferências que tenho feito, se fazem só, se fala e depois não se faz mais nada, no dia seguinte já ninguém se lembra, não? E eu logo da primeira conferência que fiz, mandei fazer uma brochurazinha, um livrinho. E então a partir daí todas as conferências estão transpostas para livros. Esta última conferência que fiz sobre o Fernando Magalhães, a conferência foi feita na Sociedade Histórica da Independência de Portugal, onde fiz 5 conferências da série de aviação e onde publiquei então o livro do Fernando Magalhães no dia 27 de abril. Foi o último livro publicado. Para além da literatura de viagens, das entrevistas e dos artigos nos jornais, Vasco desenvolveu um intenso trabalho de investigação nas áreas do automobilismo, dos transportes e da aviação, deixando uma obra incontornável que é já um auxiliar precioso para novos trabalhos de investigação.